Olá, eu sou a Fernanda Paz, autora do livro O Desfraude Guiado pelo Bebê, e vim apresentar para vocês um trechinho deste incrível material. Já no sumário, vocês vão observar que após a apresentação e uma introdução, o livro começa com um questionamento. Chegou a hora do desfraude? Em seguida, estou falando sobre o relógio biológico, a mulher, a ciência, a história, os bebês e crianças neste contexto. E aí eu já entro então no tópico treinamento esfinteriano, que é o que eu resolvi trazer um trechinho para vocês acompanharem hoje comigo. Vamos lá? Então, já no segundo capítulo, estou falando sobre treinamento esfinteriano. Para compreender um pouquinho mais sobre esse tema, é de grande valia saber como o treinamento de banheiro se desenrola em nossa cultura ocidental. O treinamento esfinteriano é popularmente considerado um processo natural que ocorre com o desenvolvimento. Porém, a realidade é mais profunda, pois se trata de um processo complexo que pode ser afetado por e afetar condições anatômicas, fisiológicas, psicológicas e comportamentais. O treinamento esfinteriano é um marco importante do desenvolvimento físico e psicológico em crianças, além de constituir um desafio para as famílias, pois ocorre em fase na qual a criança necessita de autoafirmação e há expectativas das famílias de que a continência ocorra o mais breve possível. Pouca informação científica está disponível, apesar do treinamento esfinteriano representar um processo complexo que pode ser afetado pelas condições anatômicas, fisiológicas e comportamentais, e as normas aceitas para a aquisição do treinamento relacionam-se mais com as diferenças culturais do que com as evidências científicas. Há pouca informação científica disponível para os pais e para os pediatras, e mesmo assim, algumas famílias acabam consultando o médico do filho para saber o melhor momento e método de desfraude, e este, por sua vez, recorre aos órgãos superiores e esses, ao seu turno, seguem diretrizes muito antigas. Os métodos de treinamento esfinteriano têm flutuado nos últimos 100 anos, passando de passivos e sem estrutura e coercitivos e regulamentados para orientados para a criança e semi-estruturados. Linda Sona mapeou os artigos científicos sobre treinamento de banheiro e conta que em 1900 estudos demonstraram a possibilidade de condicionar os músculos esfinterianos ao relaxamento para liberar os resíduos corporais, encontrando respaldo em estudos recentes também como Ball, Meisels, Schaeffer, entre outros. Palavras de Linda Sona, beleza, gente? Em 1920 e 1930, o treinamento de banheiro era centrado nos pais e demasiadamente rígido, com punição e abordagens coercitivas. Foi em 1940 que a medicina compreendeu tratar-se de um método muito invasivo e capaz de causar alguns problemas de comportamento, e já em 1946, Benjamin Spock, que era um pediatra, recomendou atrasar o treinamento em até 7 a 9 meses, o que na época foi considerado tardio. Aí, então, tomou forma uma abordagem popular de treinamento que pretendia observar na criança sinais de prontidão para que ela usasse o vaso sanitário ou penico, e em 1960 isso já configurava uma norma. Aí são palavras de Brazelton, tá? Entre outros autores, em 1999. No ano de 1962, Brazelton, professor e pediatra, publicou um estudo na revista Pediatrics intitulado A Abordagem Voltada para a Criança para o Treinamento de Toalete, recomendando esperar até que o treino fosse iniciado pela criança, o que, segundo o autor, ocorreria após os 2 anos de idade. Em um grupo de 1.170 crianças, a continência diurna foi alcançada com idade média de 28,5 meses. As crianças foram consideradas prontas para iniciar o treinamento quando eram fisiologicamente capazes do processo e quando elas e os pais estavam emocionalmente prontos. Tanto a criança quanto os pais precisavam estar interessados e em uma situação social em que o treinamento para usar o banheiro fosse possível. A criança precisava de algum grau de controle do intestino e da bexiga, identificado pela capacidade de suprimir os reflexos da bexiga e do intestino, e precisava ter capacidade neurológica para cooperar, como visto em crianças que podem realizar as habilidades motoras grossas básicas. Aí são palavras de Brazelto contadas por Linda Sona, em 2015. Essa nova abordagem se popularizou por ser centrada na criança e não envolver castigos, mas não ficou livre de críticas, especialmente porque Brazelton não levantou estudos sobre abordagens não coercitivas ancestrais que foram amplamente utilizadas nos países ocidentais até o início de 1900. Laurie Book escreveu sobre Infant Potty Training, treinamento de pinico infantil,
em 2002, citando 26 artigos sobre o treinamento de banheiro na França e no Reino Unido e nos Estados Unidos. O primeiro seria de 1870 e em 1958 houve uma freada nos artigos sobre o tema. Curiosamente, em 1959, as fraldas descartáveis foram desenvolvidas e poucos anos depois chegaram com força no mercado. Os métodos descritos se fundamentavam em apoiar os bebês em um recipiente ou panela dos 2 aos 6 meses, e enquanto alguns artigos se referiam a essa técnica como treinamento ou condicionamento, outros artigos deixavam clara a necessidade de uma abordagem flexível, gentil e não coercitiva para proporcionar o relaxamento do bebê. São métodos que ressurgiram na última década e incluem uma abordagem muito precoce do treinamento assistido do toalete em bebês. Preste atenção aqui, treinamento assistido, ou seja, os pais e cuidadores se colocam como assistentes no processo do uso do banheiro. É o caso da higiene natural, a qual me ocupo ao estudo já há quase 7 anos. A higiene natural, também conhecida como comunicação de eliminação, é muito confundida com um treinamento precoce de bebês, pois a prática pode se iniciar desde o nascimento e o bebê é colocado no banheiro após uma refeição ou sempre que os pais acharem que a criança pode precisar evacuar o intestino ou a bexiga. Geralmente é utilizado um som característico para instruir a criança. Atenção aqui também. Geralmente não significa impreterivelmente. Então, ao pensar que é imprescindível realizar o som, alguns críticos confundem com condicionamento. Mas é importante enfatizar, alguns cientistas usam o termo treinamento infantil de toalete, infant toilet training, ou treinamento de toalete infantil assistido, ou assistência ao treinamento infantil de banheiro, Assisted Infant Toilet Training, pois existem variações do método de treinamento esfinteriano de bebês e essa técnica, também conhecida como comunicação de eliminação em muitos países, nem mesmo é vista como um treinamento, senão como uma simples assistência mesmo, que facilitará o processo futuro de desfraude, haja vista que a criança não precisará se acostumar a evacuar na fralda para posteriormente ter novo aprendizado. Ela passa a não depender mais das fraldas porque o uso do banheiro lhe é familiar. Os benefícios desse método não incluem apenas redução de custos, limitação da poluição e melhoria do conforto, pois diversos estudos já atestam benefícios de cunho psicológico e físico também. Embora a higiene natural ainda seja confundida com desfraude precoce, praticar essa técnica nem mesmo garante um desfraude cedo, pois como veremos a seguir, são uma série de fatores que determinam a independência das fraldas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a partir daqui não acaba mais, ó. É realmente muito conteúdo, a gente vai saber qual que é o melhor método de treinamento esfinteriano, quais as recomendações pediátricas, o que diz aí o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, né? O que diz a Academia Americana de Pediatria e, especialmente, precisamos saber o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então é isso, se você quer um desfraude guiado pelo seu bebê, vem comigo e deixa eu te mostrar um caminho lindo, completamente embasado cientificamente. Vem!